Bíblico, sua Bíblia Sagrada, lá no capítulo 6 de Mateus, o versículo 33, e vamos ler o que o texto diz. Vamos lá? Vamos ler? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, igreja, podeis sentar-se. Nós vamos dar início agora a essa ministração que tem um tema: o reino de Deus e seus valores. O reino de Deus e os seus valores. Qual o valor do reino de Deus para você? Os valores do reino de Deus. Queridos, todos nós, quando nascemos, quando viemos a este mundo, pasme você, nós nascemos em um reino de trevas. Infelizmente. Por que isso? Por causa do pecado. O pecado, ele trouxe trevas. E quão densas trevas. Trevas, amados, é a ausência de luz. Trevas é a ausência da presença de Deus. O homem, por ser um pecador, ele passou agora a caminhar em trevas, pelo seu próprio caminho. Então, quando todos os homens nascem, todos os seres humanos, eles já nascem em um reino de trevas. Mas Deus, ele amou o mundo de tal maneira. A notícia é boa, preste atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça onde? Nas trevas, na escuridão, em uma eternidade sem Deus. Não pereça, mas tenha vida eterna. O que acontece, queridos, é que quando Jesus veio a este mundo, cumprindo o plano, o propósito de Deus, o Messias, o esperado, o Cristo, Yeshua, Hamashia, veio a esse mundo. Ele trouxe a luz. Ele veio trazer a luz, ele veio trazer o reino de luz. Até então era só reino de trevas. O inimigo sujigava e oprimia e escravizava a todos. Mas agora chegou o reino de Deus. E João Batista pregava no deserto e dizia: arrependei-vos. O que eu posso fazer para sair do reino de trevas para um reino de luz? E João Batista, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, está chegando. Mas para vocês pertencerem a Ele, Ele queria dizer isso: vocês precisam arrepender-se dos vossos pecados, para receber de Deus o perdão, para que possam pertencer a este reino. Essa era a mensagem de João. Todavia, Jesus, ele veio e ele pregava também dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Agora chegou o momento, a plenitude, a palavra, aquilo que João pregava se cumpriu. O reino de Deus chegou, é chegado.
E aí nós vamos nos aprofundar um pouco nessa mensagem sobre o reino. Durante toda essa semana eu lhe incentivo a não perder nenhuma ministração, porque elas estarão falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus e seus valores. O reino de Deus, querido, é um governo. É o governo de Deus no coração dos homens. Será que aqui neste lugar, ou nesse planeta onde tem pessoas reunidas adorando ao Rei Jesus, será que alguma delas estão ali forçadas? Ou será que o reino de Deus está no coração dessas pessoas? O que te fez sair da tua casa, do teu sofá, em pleno domingo e estar aqui? Você não veio ouvir a pastora Francisca pregar, de forma nenhuma, mas você veio porque o reino de Deus está implantado no teu coração. O reino de Deus é o governo de Deus sobre o coração dos homens. Lucas 17, versículo 20 e 21. Nós vamos ler alguns textos, os irmãos vão acompanhar. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está vendo? Então o reino de Deus, ele está onde? No coração de cada crente, no coração de todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida a Cristo, e agora o reino de Deus, as leis do reino de Deus, agora passaram a governar o seu ser. Isso é maravilhoso. Então, queridos, o reino de Deus, ele é diferente dos reinos terrenos, os reinos dos homens. O reino de Deus, ele tem princípios eternos e valores espirituais. No reino de Deus existem princípios e existem valores espirituais. E são esses princípios e valores que governam o nosso ser. Quantas vezes houve uma investida do reino das trevas contra a sua vida? Uma luta, uma guerra interior. Mas os princípios e valores espirituais implantados dentro de você, pelo reino de Deus, te faz manter-se firme. Jesus veio estabelecer esse reino. Quando ele veio trazendo o reino. Ele veio trazer o reino. E é por isso que ele diz que veio trazer guerra. Porque agora há uma guerra, há uma batalha. Antes era só um reino, mas agora existe dois reinos. E o reino das trevas, ele pleiteia, ele luta, ele entra em batalha para destruição, para combater o reino da luz, mas ele não consegue. Ele não consegue. Jesus veio estabelecer esse reino e nos chamou para vivê-lo aqui e agora. O reino de Deus, ele já existe. Desde que Jesus veio, ele trouxe. E ele já é uma realidade, é um fato. E ele já está governando a sua vida, governando a minha vida, governando a vida de milhares de pessoas. Que por mais que outro governe, outros reinos implantem outras leis, o que vai nos nortear e nos governar sempre serão os princípios e valores do reino de Deus. Amém, queridos? É isso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que é reino de Deus? O que é reino de Deus? Romanos 14, 17 nos fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Como ele falou lá, Jesus falou que o reino de Deus não vem com aparência, porque muitos esperavam o reino para aquele tempo, mas eles esperavam um reino de aparência, um reino com poder de governo, de poder militar, um reino que pudesse pleitear com a força do braço. Mas diferente do reino de Deus, ele vai tomando proporção, e ele vai avançando, e ele vai conquistando. Aleluia! Ele não para de crescer, porque todos os dias alguém é alcançado pelo reino de Deus. Então, querido, o reino de Deus não é comida nem bebida, como muita gente pensa, mas é um reino de justiça, porque o nosso rei, ele é justo. Paz, ele é o príncipe da paz, ele é um reino de alegria, porque o príncipe da paz, ele disse e transferiu e falou: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é uma paz falsa, é uma paz armada, equipada, investindo bilhões e bilhões em armas. Que paz é essa? Não é paz, é todo mundo se preparando para a guerra. Mas o mundo pode estar um caos, mas a paz que o Rei Jesus lhe deu te faz viver em tranquilidade, em paz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Paz e alegria no Espírito Santo, porque o Espírito Santo agora foi implantado em nós. Ele faz morada em nós. Você é templo e morada do Espírito Santo, e por isso que você tem esta paz maravilhosa. Agora, querido, o que é reino de Deus? Na natureza espiritual, ele não é visível ou político, como os discípulos e muitos naquele tempo esperavam que fosse. Um reino visível, um reino político. Os discípulos esperavam o quê? Que Jesus Cristo tomasse posse e tirasse o povo judeu debaixo do domínio do Império Romano. Mas Jesus, ele disse logo: olha, o meu reino não é desse mundo. Não, ele deixou bem claro: o meu reino, nesse momento, ele tem uma natureza espiritual. Nesse momento, o meu reino, ele avança e trabalha, ele já está implantado, ele já existe, ele já está aqui. Mas ele vai tomar proporções no sentido espiritual. Ele é espiritual e eterno. Então ele não é visível político nesse momento. Presente e futuro. Eu quero dizer para você que o reino de Deus, mais uma vez reforçando, ele já existe. Ele já existe desde que Jesus veio. Jesus já implantou o reino. Ele veio para implantar o reino de Deus. E ele declara: o reino de Deus é chegado. E o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele é presente e é futuro. E é futuro. E durante as ministrações nós vamos aprender sobre isso. Ele começou com Jesus, onde a gente já leu em Lucas capítulo 17, 21. Mas será plenamente estabelecido na sua segunda vinda. Jesus virá. E quando Jesus vier, ele vai implantar literalmente o reino. Esse reino, agora literalmente, ele vai ser materializado, existir. Amém, queridos? E essa é a nossa grande esperança, porque esse reino, ele é presente e ele é futuro. Agora, irmãos, ele tem uma marca fundamental. Ele é transformador. É transformador.
Porque para pertencer ao reino, para estar neste reino, é necessário passar pela transformação, pelo novo nascimento, ser uma nova criatura, o nascido de Deus, aquele que verdadeiramente se arrependeu e se voltou totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Então, querido, ele é transformador, porque onde o reino de Deus chega, vidas, famílias e ambientes são impactados. Não pode uma pessoa conhecer este reino e não haver mudança, porque todos são impactados. Pode vir lutas, dificuldades, batalhas, mas você está firmado no reino. Você pertence ao reino e o reino é um reino de luz. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Ele é transformador. É visível a transformação na vida das pessoas que fazem parte desse reino, que pertencem a esse reino. Há um impacto, há uma mudança, e o próprio mundo pode testemunhar e dizer: verdadeiramente aquela pessoa é outra, está transformado, está mudado, é outra pessoa. Por quê? Porque esta pessoa foi impactada pelo reino de Deus. Então, amados, existe uma aplicação pessoal para nós. Não podemos apenas viver para este mundo. Você sabe que existe o reino, que você está no reino. Então, como é que está a sua vida? Você mesmo assim, você decidiu viver só para este mundo? Você está preocupado só com este mundo? Não. Devemos aplicar isso na nossa vida, entender. Nós estamos neste mundo, mas a Bíblia diz que nós não pertencemos a este mundo. O mundo é um reino, mas todavia nós não pertencemos ao reino desse mundo, a este sistema deste mundo. Não, de forma nenhuma. Estamos aqui, mas não somos daqui. Isso já entrou na sua cabeça? Estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa cultura é do céu. É por isso que o mundo olha e nos vê diferente. Até alguns dizem: ô povo esquisito, totalmente fora de moda. Não, é porque o nosso reino não é desse mundo. Nós não pertencemos. Então não podemos viver apenas para este mundo. Não podemos viver apenas para servir a este mundo. Não podemos viver apenas pensando em deixar um legado para este mundo. Mas, todavia, somos cidadãos de um reino eterno. Filipenses 3:20 diz o seguinte: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador e Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, irmãos, nós nascemos no Brasil. Nesse reino desse mundo nós temos cidadania brasileira. Mas todavia a nossa cidadania é dos céus. Você que foi alcançado por Cristo, arrependeu-se dos seus pecados, entregou a sua vida a Jesus, crê na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, confia em todas as palavras que o Senhor Jesus falou. Você precisa colocar isso no seu coração. Sua cidadania não é daqui. A sua cidadania é do céu. É do céu. Aleluia! Os princípios e valores do reino de Deus. Quais são os princípios e valores? Primeiro, justiça. Ética e retidão diante de Deus e dos homens. É ser justo. É ser ético. Diante de Deus e diante dos homens. Eu sou fiel a Deus. Mas se você comete algumas coisas fora da lei que aflige
ao seu semelhante, aos que estão ao seu redor, está errado. A justiça, ela deve ser aplicada na nossa vida, porque a nossa vida ela é regida por justiça. O que é certo, o que é errado. Devemos sempre praticar aquilo que é correto, o que é justo, porque o nosso justo juiz, ele implantou isso no nosso coração. Miqueias 6:8 fala sobre este assunto. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que Deus pede de cada um de nós? Que a gente pratique a justiça. Seja justo em tudo. Na medida, no peso, em tudo. Nos negócios, no casamento, no relacionamento, na sua fé, na igreja, com as pessoas, com seus semelhantes. Seja justo. Pratique a justiça, porque isso agrada a Deus. Então, um dos princípios, dos principais valores desse reino é justiça. Então, esse reino ele tem valores. São valores que você deve levar para a sua vida, o resto da sua vida. Você é um cristão, você é um servo, uma serva de Deus. Então você deve carregar esses valores na sua vida, porque estes valores vão te identificar como alguém que pertence ao reino de Deus. O que é isso? Viver em justiça, viver corretamente, sem corrupção, mentira ou injustiça. O que mais? Buscar o bem do próximo e defender os fracos. Buscar o bem do teu próximo. Amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Sempre querer para o outro aquilo que é bom para você também. É isso que o reino de Deus nos ensina. Buscar o bem do semelhante, do próximo. Se sentir feliz, promover o bem-estar das pessoas. Isso é pertencer ao reino de Deus, ao reino de luz. Outro valor importante, porque esse reino ele tem valor. E os valores desse reino é paz. Paz. Reconciliação e harmonia. João 14:27. Paz. Deixo-vos a paz. Citamos há pouco. Palavras do Senhor. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz. Paz. A paz, querido, ela apazigua. A pessoa que tem paz, ela reconcilia. Ela apazigua. Ela acalma. Ela leva a harmonia. Quem tem a paz do Senhor. Quem não tem a paz, meu irmão, faz é influenciar a guerra. Promover a discórdia. Mas quem tem paz leva a harmonia, reconciliação. Porque essa paz com Deus é a justificação pela fé. Paz interior e paz com o próximo. Você ter paz dentro de você. É você dormir em paz, tranquilo, na certeza de que você não está com pendência com nada e com ninguém. Você está em paz. Você está bem com você, porque você está bem com o seu próximo. Também, essa paz, esses princípios, esses principais valores que a paz nos traz é alegria, é não vingança, paz. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. A Bíblia diz que nós devemos ter paz até com os nossos inimigos, até com aqueles que nos aborrecem, que nos odeiam, que a gente sabe que são inimigos declarados, mas nós devemos ter paz com eles. Devemos ter essa paz, não ao ódio, mas devemos cultivar o que? O perdão. O perdão é o que é importante.
Uma pessoa que tem paz, ela sabe perdoar. Porque o perdão faz mais bem a ela do que a outros. Ela busca a sua paz interior, então ela busca o que? O perdão. Outra coisa importante dentro destes valores: alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo, no Salmo 16, versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Alegria. A alegria do Espírito Santo é algo permanente. Sempre você está alegre, sempre está contente em qualquer situação. Eu tenho muito dinheiro hoje, estou alegre, glória a Deus. Mas no outro dia que não tiver, você também deve estar alegre, cheio de alegria. Vai tudo bem na minha vida. Você está alegre. Mas agora eu estou com alguns problemas. Você também precisa estar alegre, porque você tem a esperança de que tudo vai dar certo, que tudo vai terminar bem, amados. Então a alegria que o Espírito Santo ele produz dentro de você é a certeza de que tudo vai terminar bem, de que tudo vai dar certo, de que Deus está trabalhando ao teu favor e que Ele é especialista em colocar tudo no lugar. Amém? Então você vai confiar e esperar no Senhor, porque existe alegria no Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Então você tem plena alegria. Aleluia. Alegria que não depende de circunstância. Como eu já falei. Como é que está as circunstâncias ao teu redor? Elas dizem não? Você está alegre. Está tudo bem? Você está alegre. Glória a Deus. Não depende das circunstâncias a tua alegria. Fruto da presença de Deus e da confiança nele. Por quê? Porque você sabe o Deus que você serve. Amém? E como disse Jó, e por fim ele se levantará na terra. Ele vai se levantar ao teu favor. Glória a Deus. Outra coisa importante, dos principais valores do reino de Deus. Esses valores, eles são importantes. O reino de Deus e seus valores. O amor sacrificial. Que amor é este? João 13, 34 e 35 nos fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mundo aí, eles estão de olho na nossa vida. E essa aqui é uma marca de quem tem Jesus. É o amor, é o perdão, é a paz. São valores do reino de Deus. Amor sacrificial. Às vezes nós temos que amar aqueles que são mais difíceis, mas temos que amar. É uma decisão e precisamos amar de fato, de verdade. É um exercício de fé, é o amor. E o amor de Deus, ele foi derramado dentro de nós pelo seu Espírito. A Bíblia diz: nós não somos amor, mas nós temos amor porque foi derramado em nós. Então o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de amar, até mesmo aqueles mais difíceis, de perdoar, de amar. Como podemos ser discípulos de Jesus? Isso aqui é muito forte, é muito profundo, amados. Como eu posso ser discípula de Jesus se eu não consigo amar e nem perdoar?
Porque Jesus, Ele é o maior exemplo de perdão e de amor. A Bíblia diz que Deus, Ele nos amou quando nós não merecíamos. Que versículo é esse? Deus prova o seu amor para conosco quando deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Será que tinha alguém aqui que merecia o que Cristo fez? Nenhum de nós. Se Deus fosse esperar que nós fizéssemos ou praticássemos algumas obras para que nós fôssemos merecedores do seu perdão, do seu amor, isso nunca iria acontecer. Mas Ele provou que nos ama quando deu a Jesus por nós, sendo nós malfeitores, faladores, pecadores, invejosos, cobiçosos, cheios de problemas. E Ele nos amou, porque Ele não olhou vendo o que nós éramos, mas Ele olhou vendo o que nós poderíamos ser. Aleluia! Então esse é um dos valores, o amor sacrificial. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Que amor é esse? É o amor que serve. É o amor que serve. Esse é o amor sacrificial. É muitos estarem, muitas vezes, criticando, falando, zombando, mas você está servindo, servindo, servindo e servindo. Perdoa, constrói e respeita. É o amor sacrificial. Esse é o amor de Deus, que te levantou e que te chamou a esse mundo, para que o mundo olhe para você e diga: esta mulher é cheia de Deus, este homem é cheio de Deus, esse jovem, esta criança, esse adolescente é cheio de Deus. Porque ele consegue amar aquele que mais lhe pisa, aquele que mais lhe critica ou lhe persegue. Porque Jesus falou que o que nós estamos fazendo, se nós amarmos só aqueles que nos fazem o bem. É muito fácil para mim eu amar uma pessoa que me honra, que me preza, que eu confio. É fácil amar esta pessoa, mas difícil é amar aquele que por trás ele usa de falsidade ou de outras coisas, que não é fiel. Mas o Senhor quer que nós amemos de fato e de verdade a esses. Esse é o amor sacrificial. Isto é possível pelo Espírito Santo. Marca registrada dos cidadãos do reino é o amor sacrificial. É você estar lá pregando, evangelizando, as pessoas batendo a porta na sua cara. É alguém dizendo que não quer, mas você está lá. É você dobrar o seu joelho e orar: Senhor, salva, liberta, transforma. É você não desistir de insistir, de repetir isso várias e várias e várias vezes e não se cansar. Senhor, salva o Brasil, salva o Ceará, salva a Caucaia, salva a Fortaleza, salva o teu povo, salva a minha família. É o amor sacrificial. É o amor de Deus. É a marca registrada daquele que é o cidadão do céu. Valor, humildade e serviço. Humildade e serviço. Marcos 10:45. A palavra do Senhor, ela é fiel e diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O que esta palavra fala para nós? Quando nós não queremos servir, reclamamos, achamos ruim, perdemos o foco do reino, até achamos que o nosso serviço está promovendo alguém, ou está enriquecendo alguém. Errado. Você precisa ter foco no reino de Deus. O dono do mundo, o dono do universo, o dono da tua vida, aquele que tem tudo na palma da sua mão. A Bíblia diz que ele se esvaziou de tudo, da sua glória, se fez homem como você, habitou entre esse povo nessa terra, e ele serviu. Ele serviu. Ele disse: eu vim para servir. Ele serviu pregando, ele serviu curando, ele serviu alimentando as multidões, multiplicando os pães, multiplicando o peixe. Jesus era preocupado com as pessoas, e sempre é, e sempre será. Ele sempre quer o bem-estar de todos. Ele serviu quando ele foi à casa do seu amigo Lázaro, que estava há 4 dias morto. Ele chorou, mas ele disse: vamos até o túmulo, tirem a pedra. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Ele serviu até o final. Naquela noite em que ele esteve com seus discípulos, que ele cingiu-se, trouxeram água, e ele lavou os pés dos seus discípulos, um após o outro. Meu Deus, o Redentor, o Salvador, o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, dono de tudo, dono da tua vida, aquele que tem poder para te manter, e tem poder para tirar, que tem poder para matar, que tem poder para dar vida. Ele serviu, ele lavou os pés dos seus discípulos em sinal de humildade, dizendo: olha, vocês façam o mesmo com os outros. Façam o mesmo com os irmãos de vocês. Depois dali ele foi para o Getsêmani. E lá no Getsêmani, ele começou a sofrer a angústia da cruz. E em seguida ele foi vendido e entregue, traído pelo seu próprio amigo. Que dor, que dor. Quando alguém lá de longe que a gente não conhece nos fere ou faz o mal, não dói. A dor passa rápido. Mas quando é alguém que a gente ama, que a gente convive, aí a dor é grande. Jesus olha para Judas e diz: amigo, tu me traíste. Foi 30 moedas? Foi o preço, o valor que ele deu ao reino de Deus, o valor que ele deu ao Senhor da glória. Mas mais ele nos serviu quando ele foi chicoteado, quando eles colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, quando eles fizeram ele carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém, toda aquela multidão zombando, quando ele foi até o Calvário, e naquela cruz ele consumou a maior prova de amor, porque ele não desistiu de você. Porque se ele tivesse desistido, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Mas ele não desistiu, ele nos serviu até o fim. Aleluia! Aqui está
humildade e serviço. Então, quando você faz uma mínima coisa para Jesus, não fica reclamando, não. Não fica dizendo assim, a igreja nem reconhece, os líderes nem reconhecem. Cuidado, irmão. Serve, mas serve bem, serve com alegria. Porque você está servindo o Rei da Glória. O Rei da Glória que te serviu, que te deu a própria vida por você. Jesus nos ensinou a liderança pelo serviço. Ele nos ensinou tudo pelo serviço, na prática, fazendo. Os maiores no reino de Deus são os que servem. Quem é o maior no reino? É aquele que é menor, que serve. Levantou-se a discussão. Quem é maior? É aquele que serve. É aquele que é servo de todos. Esse será o maior no reino de Deus. Tem alguém aí ouvindo a palavra e recebendo? Aplicação pessoal para a nossa vida. Os valores do reino não podem ser ignorados. Tudo isso que foi falado. O padrão de Deus é imutável. Deus não muda. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nosso Deus, Ele é eterno. Amém, queridos? Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Aleluia! Como a gente pode viver os valores do reino de Deus hoje? Ai, pastora, mas hoje é muito difícil a gente viver isso aí tudo. Viver a justiça, a paz, a alegria, o amor sacrificial, humildade e serviço. Tudo isso é muito difícil no mundo que a gente vive hoje. As pessoas são muito difíceis. Não. Como viver hoje? Primeira coisa, o versículo-chave que foi lido hoje. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Isso. E a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa mensagem vai ser uma mensagem profunda pregada também no dia do encontro de mulheres. Amados, você já parou para pensar que você pode estar fazendo tudo errado na sua vida? Quando você prioriza mais as coisas dessa vida, a este mundo, o servir a este mundo, angariar para este mundo material, e o reino. E o reino, nós vivemos numa peleja grande. Trabalhamos, lutamos. E quantas pessoas lutam, trabalha e vive entristecida, afadigado. Mas Jesus, Ele deu uma direção para nós. Busca primeiro o reino, meu filho. Minha filha, busca primeiro o reino. Coloca o reino em primeiro lugar na tua vida. Gente, é tão claro. E as demais coisas, Deus sabe o que é demais coisa na tua vida que tu precisa. Ele vai abençoar e abrir portas e vai fluir. Mas alguém é incrédulo e diz: mas se eu não trabalhar, se eu não lutar, se eu não me desesperar atrás, não cai do céu. E eu estava lendo na Bíblia Sagrada e eu achei lindo que o Senhor, Ele dizia para o povo o seguinte: olha, vocês vão trabalhar 6 anos, vão plantar, né? Vão plantar, vão colher. Mas no 7º ano ninguém vai fazer nada, porque a terra vai descansar. Eita, Senhor, 1 ano? Sim, era. Aí sabe o que é que o Senhor fazia? No 6º ano, a colheita ela vinha dobrada, multiplicada. Era algo assim extraordinário, milagroso. Por quê? Para não faltar nada no ano que eles não iam trabalhar. Não faltava nada.
E aí quando passava o 7º ano, eles voltavam agora a plantar. Aí eles só iam colher depois que nascesse, crescesse e tal, ia colher. Sabe o que é que acontecia? Os celeiros ainda estavam cheios. Eles tinham que espalhar ainda o que tinham para dar lugar ao novo. Nós não estamos entendendo isso no reino. Cuidado, cuidado você. A gente chegar lá na glória e ter uma grande decepção conosco mesmo. Do estilo de vida que nós estamos levando. E a gente descobrir que a gente fez tudo errado. Porque primeiro era para ter buscado o reino. Sabe o que é que falta em nós? Fé. Falta de confiança. Que o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje. Amém? É o mesmo ontem, hoje e sempre será. E Ele é o Deus que vai prover na sua vida. Eu não estou dizendo que os irmãos vão deixar de trabalhar só para estar na igreja orando ou evangelizando direto. Mas você deve primeiro buscar o reino de Deus. Deus sabe que você tem suas obrigações como dono de casa, como dona de casa, como estudante, como uma pessoa que trabalha, que é empresário, que é comerciante. Você tem seus deveres, mas você precisa refletir se você não está exagerando e deixando o reino de Deus de lado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas, é tudo que você precisa, vai prosperar na sua vida. Priorizar Deus em tudo. O que é colocar Deus em primeiro lugar? Nas decisões. As tuas decisões, elas glorificam o nome do Senhor? As tuas decisões, elas estão honrando e agradando a Deus? Decisões, finanças. As tuas finanças, elas têm agradado ao Senhor? Você tem priorizado, tem tirado as primícias, tem honrado ao Senhor com as suas finanças? Ou as suas finanças, elas sempre são aquelas que não dão para nada, como alguém fala por aí? Eu não digo isso, mas eu escuto algumas pessoas falar. Tem alguma coisa errada. A gente precisa priorizar. Decisões, finanças, relacionamentos e carreira. Tem que colocar Deus em primeiro lugar. É relacionamento. Seu relacionamento agrada a Deus? Jovens, senhores, senhoras, como é que está o seu relacionamento? Agrada a Deus? Coloque Deus em primeiro lugar. No relacionamento, nas amizades, tudo. É você que escolhe. Tá? Não vem com essa que é Deus que está colocando no teu caminho, não. É você que está escolhendo. Saiba escolher, coloque Deus nas suas decisões, para depois você não estar pagando preço, chorando, angustiado, angustiada. Coloque Deus em primeiro lugar nas decisões, finanças, relacionamento, carreira. Minha profissão é o primeiro lugar da minha vida. Muita gente faz isso. E se esmera na profissão e deixa Deus de lado. O reino de Deus fica de lado. Errado. Primeiro é Deus. Tá? Primeiro, Deus em primeiro lugar. Não viver com mentalidade materialista ou egocêntrica. Angariar. Olha, deixa eu te dizer, você que está olhando para mim e talvez pensando algumas coisas, mas eu quero te dizer uma coisa: deixa fluir, tá? Deixa fluir. Fluir o quê? O material, a provisão. Você não tem que estar desesperado, preocupado, às vezes se esforçando além do que deve. Deixa fluir. Você tem limite. E Deus colocou limites sobre a nossa vida.
Você não deve nem pode trabalhar além daquilo que é devido. Porque também isso não agrada ao Senhor. Às vezes você está tão cansado, tão afadigado, que você não consegue nem entregar a Deus um culto. Aquele culto que você dorme durante o culto. Mal você vem a um culto à igreja e quando chega ainda está tão cansado. Porque você está trabalhando muito. Muito. Deixa fluir o agir de Deus na tua vida, meu irmão. Deus é o Deus que supre as necessidades, que cuida de você. E você está dentro de um reino. Um reino que nada falta. Amém? Esse reino não falta nada para ninguém. Porque o rei desse reino chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. A mentalidade materialista é ganhar, 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 ganhar. Repartir? Não. Dar? Jamais. É a mentalidade egocêntrica. Eu só quero para mim, só para o meu ego. Se eu tirar um pouco para repartir com alguém, vai me fazer falta. Então as pessoas que têm a mentalidade materialista, elas pensam assim: se tirar uma oferta faz falta. Se lançar uma semente na vida de alguém, sobre a vida de alguém, vai fazer falta. Vai deixá-la mais pobre. Isso é ser egocêntrico. É pensar só em si. Sabe por que Deus quer te abençoar? Para você ser um abençoador. Para você espalhar a semente. Tá bom? Para ser um abençoador. Talvez você ainda não conseguiu chegar onde você quer, porque você ainda está com a mentalidade egocêntrica. Outra coisa que nós temos que viver. Como viver os valores de Deus nessa terra? Hoje. Primeiro, buscar o reino de Deus. Segundo, sendo sal e luz. Mateus 5, 13 ao 16. O mundo precisa olhar para você e ver a luz do Senhor na tua vida. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então é assim que a gente deve andar. Lá no teu trabalho, as pessoas têm que olhar para você e reconhecer que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Vê em você santidade. Sentir em você a presença de Deus, o Espírito Santo. Porque você é uma luz. Porque você é sal. Não é isso? É por isso que esse mundo ainda não apodreceu. Porque esse mundo ainda não está em densas trevas. Porque você é luz. Você é sal. Louvado seja o Deus de Israel. Como é que eu posso ser sal da terra e luz do mundo? Influenciar o mundo com os princípios do reino. O mundo está de olho em você. No que você come, no que você bebe, no que você veste, no você vai, você vem, o que você vende, o que você compra, o que você paga. O mundo está de olho no que você fala. Ele está olhando para você e vendo o seu estilo de vida. O teu estilo de vida tem influenciado as pessoas a pensarem, a dizer: eu vou ser um dia um crente como esse daí. Um dia eu vou ser uma crente como esta mulher. De fé, de perseverança, de vida com Deus. Você precisa influenciar o mundo com os princípios do reino de Deus. E está aqui os valores que foram falados. Mostrar ao mundo uma vida diferente, com propósito e verdade. Você sabe por que você serve a Deus?
Tem gente que passa a vida toda na igreja e não sabe. Eu não sei qual é o meu dom, não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Eu estou meio perdido, esperando ver o que é que vai acontecer comigo. Não, meu amado. Você precisa encontrar-se. E encontrar em Cristo a tua razão de viver. O teu propósito, o propósito de Deus para a tua vida. É isso. E o mundo precisa olhar para você e ver a diferença. Porque está na palavra. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aquele irmão disse que é crente, mas ele comprou e não pagou. Aquela irmã disse que é crente, mas a boca dela, quando fala, os palavrões são mais horríveis do que os meus. E aí? Que influência é essa? Você precisa ter a autoridade de Deus na sua vida. Vivendo isso na prática. É as pessoas lhe respeitarem. É as pessoas olharem para você e ver que você é a autoridade de Deus, que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, que você influencia com o seu testemunho de vida. Mas como viver esses valores no mundo de hoje? Negando a si mesmo. Lucas 9:23. Negar a si mesmo. Já não é mais você, é Cristo que vive em você. Tá bom? Não é mais as tuas obras, mas é o fruto do Espírito que está sendo manifestado através de você. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Não é mais você. Não é mais o teu eu. Antes, atrás, você era aquela pessoa que dizia: comigo é assim. Comigo é desse jeito. Eu faço assim e é assim, pronto, e acabou. Não, negue-se a si mesmo. Agora é o que a palavra diz. É o que a Bíblia manda. É o que a palavra de Deus lhe instrui. O reino exige entrega total. Não é mais você. Agora é Cristo. Agora é Cristo na sua vida. É Ele que precisa resplandecer. É o que João falou, que Ele cresça e que eu diminua. É Ele que tem que aparecer na sua vida. É Ele que tem que ser glorificado na sua vida. É o Cristo ressuscitado. Submeter nossos desejos à vontade de Deus. Mas eu quero assim, eu gosto assim. Não. É a vontade de Deus. Pai, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não é mais o nosso querer. Não é mais a nossa vontade, os nossos desejos. Não, mas é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que a gente vive em justiça, que a gente vive em paz, que a gente vive a alegria do Espírito Santo, que a gente vive o amor sacrificial, que a gente vive em humildade e em serviço, servindo a Ele com alegria. Qual é a vontade de Deus? Que você busque o reino dEle em primeiro lugar. Qual é a vontade de Deus? Que você seja luz e sal da terra. Qual é a vontade de Deus? Que você viva este amor e você negue-se a si mesmo. Eu quero assim. Não, que eu quero assim. Comigo é assim. Não, é a vontade dEle. A vontade dEle é o governo dEle, é o reino dEle que manda, que governa o nosso ser. O reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre a vida de toda a criação, especialmente nos corações daqueles que o reconhecem como rei. Reconhecemos que Ele é rei? Então deixa Ele governar o teu coração, a tua vida.
Não é limitado por tempo, espaço ou cultura. Mateus 1:15. Aleluia. E Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matar, e Matar gerou a Jacó. Acredito que essa referência 15 está correto aí, mas não é limitado ao tempo, espaço ou cultura. O reino de Deus é para aqueles que reconhecem Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, que reconhece que Ele é o Rei da glória, que Ele é Senhor, que Ele é aquele que João viu, que estava escrito em sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque, amados, o reino de Deus não é apenas um conceito religioso, mas um estilo de vida. Falar em reino de Deus é um conceito religioso? Não, é estilo de vida, é você viver isso na prática, viver isso tudo aqui todo dia, naturalmente. Isso aqui tem que fluir naturalmente na sua vida. As pessoas percebendo essa influência que está saindo de você para os demais, porque você ganha as pessoas só no seu testemunho para Cristo. O seu testemunho, ele fala mais alto. Viver os valores do reino de Deus é testemunhar ao mundo quem é o nosso verdadeiro rei. Jesus. Ele é o teu rei? Ele é o Senhor da tua vida? Muitos querem Ele só como Salvador porque tem medo do inferno. Mas não. Ele nos salvou. Ele nos libertou. E Ele agora é Senhor da nossa vida. Ele manda em nós. Ele manda na nossa vida. Não é mais o que você quer, é o que Ele quer. Aleluia. A pergunta é: você está vivendo segundo os valores do reino ou segundo os valores do mundo? É uma reflexão para nós. Quais os valores que você está vivendo hoje? É o do reino de Deus? Ou é o do reino deste mundo? Carecemos de reavaliar prioridades, analisar, buscar viver de forma coerente com o reino. Convidamos você para entrar no reino de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Hoje é um culto especial, fique de pé. E nós lhe convidamos a entrar neste reino. Você que ainda não tem esta convicção, você precisa ter essa certeza. Entrega teu coração. Jesus não quer só uma parte. Jesus quer você todo. Espírito, alma e corpo. Para que tudo isso esteja impregnado, saturado, cheio das leis e do reino de Deus, lhe governando o seu andar, o seu pensar, o seu levantar, as suas decisões, governando tudo na sua vida. É o reino do Senhor. Isto é o reino de Deus, hoje presente no presente, no coração de cada um, e no futuro se materializando esse governo de paz nesse mundo. Vamos louvar ao Senhor. E nesta canção eu quero orar por você que hoje deseja fazer parte desse reino. Nesta canção eu gostaria que você orasse também por você, e que você buscasse esse reino de Deus, que você decidisse buscar esse reino de Deus, porque essa decisão mais inteligente que um homem ou mulher deve tomar é colocar o reino de Deus em primeiro lugar.